Eu acho isso muito interessante até esse tipo de papo, porque acontece. Existe muita guerra da ciência com a religião, a ciência com a espiritualidade. E assim, de fato, uma hora tudo vai acabar sendo explicado pela ciência. Isso não apaga e não invalida o fato daquilo ser espiritual. Nossa, eu bato muito nessa tecla com meus mentorandos, porque eu tenho uma aula específica para falar sobre isso. Vamos dar um exemplo. Os egípcios adoravam Ra, Sol. O Sol. E, não, mas aí depois se descobre que o Sol é uma estrela anã, que é assim, que é assado, e bibiobó, que não é Deus nenhum. Quem disse, porra? Se você exterminar o Sol ou acabar com ele, a vida na Terra não existirá. Sim. Então, assim, por mais que seja algo explicado, é algo que de fato tem uma ligação teoricamente espiritual com a gente, porque se ele não tiver, pra quem acredita, Sim. todo mundo aqui vira espírito, pô. Exatamente. Tá ligado? É bem por aí. Entendi. Tem muita coisa que tem essa ligação espiritual e é explicado pela ciência, sim. Sim. Eu costumo dar um exemplo que é um chá. Antigamente não tinha-se consciência. Se eu tiver com dor de cabeça e me servirem um chá de alecrim, esse chá vai fazer efeito. Ele tem propriedades medicinais que me fazem esse efeito. Mas antigamente não tinha essa dimensão, né? O fato de ter ou não a dimensão do processo e entender o processo, entender como aquilo acontece, não invalida daquilo acontecer. Okay. Então, é magia ou não é magia? Não importa. O importante é que você tenha um objetivo e esse objetivo será concluído. A ciência, ela não vem para ser uma inimiga da magia. Pelo contrário, eu acredito que ela vem corroborando com o caminho de mostrar que alguns fenômenos, eles existem e esse é o caminho. A ciência mostra o caminho de um até outro, o que facilita muitas vezes o nosso processo, porque hoje em dia não tem uma bruxa que não tenha um livro que não mostre propriedades mágicas, mas também medicinais. Ou seja, é uma conversa muito grande entre uma e outra. E é outro ponto também que a gente vai explicar, a gente consegue fazer essa ligação entre sobrenatural ou espiritual com ciência. É também quando você fala de ervas e de folhas, enfim, quando a gente vai falar da própria ayahuasca, já falei aqui. Sim. Pra ayahuasca ser o que teve que fazer junção de duas coisas. E como é que aquele sacerdote, aquele índio, cara, conseguiu fazer ligação daquelas duas coisas pra juntar aquilo? Será que ele não estava sendo orientado por algo? Então... Entende? Porque assim, são bem diferentes. A gente precisa ainda... A ciência precisa chegar nesse ponto de conseguir compreender esse processo de interação entre espíritos e humanos. Uma coisa que é muito interessante é que nesse processo que você falou, né, seja uma intuição, seja um mentor, um espírito que leva a pessoa até esse conhecimento, isso é uma coisa muito interessante que a bruxaria tenta preservar, né? Pelo menos a bruxaria tradicional, não vou falar bruxaria como um todo, porque muita gente está muito mais interessada em comprar cristal e vela colorida do que qualquer outra coisa. Mas a bruxaria, ela vai tentar trazer essa dimensão de que o outro lado tem respostas e nós ouvimos essas respostas. O outro lado tem um conhecimento e nós buscamos conhecer esse conhecimento, né? O que hoje é muito deixado de lado. Antigamente, em muitas religiões espíritas, como na Umbanda e etc., o caminho, o fundamento que as coisas tinham eram passadas pelos espíritos. Hoje em dia, a tradição estabelecida ordena que determinadas coisas sejam assim, mesmo que o espírito ele diga o contrário. Se o Exu quiser fazer uma coisa ou não, vai depender muito mais da tradição do que propriamente do querer dele e da argumentação que ele tem. E isso é muito curioso, porque eu acredito que isso vá trazendo uma problemática muito grande, porque hoje em dia... com essa noção de que... Porque tem gente encarnada que acha que está desencarnada, que se coloca num local de sabedoria tão grande como se ela fosse o grande mestre.
Então, isso faz com que muitas vezes a própria sabedoria dos espíritos, o próprio contato com eles, o que eles têm para dizer seja deixado de lado. Porque a pessoa já Se eu sou o doutor, conhecimentos. Eu sou o doutor, você não é o doutor. Quem sou o doutor sou eu. Mestre. É, um mestre. Então, acaba muito ficando nesse local, né, de desqualificação da própria espiritualidade, aonde e é muito engraçado que os doutores hoje, eles surgem de várias maneiras e de vários lugares. O cara que nunca apareceu em lugar nenhum, nunca, não teve nada. É simplesmente, mano, mas é uma tática antiga, cara. É a tática antiga. Eu vou te falar uma coisa, hoje em dia com as redes sociais e principalmente com, eu não tô dizendo que é ruim, tá? Mas principalmente com o TikTok, né? O TikTok é um disseminador de conteúdo quando ele quer também. Não, o TikTok é muito ruim quando ele quer. E assim, tem muita merda lá, tem muita coisa boa, mas assim, ali pra se criar um charlatão, a gente tem um exemplo aí. A gente tem um exemplo. Por exemplo, o nosso querido Baunilha, ele nasceu dentro do TikTok. Ele vem ali desse processo. Eu acompanhei, eu vi todo o processo. Agora ele pode ter apagado todos os vídeos dele. Não, mas tem salvo. Mas o processo... Eu mais uma porra de gente que eu passei. Me passa também, por favor. Fica tranquilo. Não, porque assim... Eu acompanhei o processo dele surgir, olhar e falar, nossa, uma pessoa esse processo. Interessante, uma pessoa que aparece ali trazendo um impacto. E ele foi muito impactante, ele soube utilizar os elementos muito bem, né? Quando ele teve ali a oportunidade dele, ele meteu um bafomé lá atrás e todo vídeo que ele aparecia, ele botava aquele bafomé lá atrás. Quando você tá no TikTok, você vê um cara com uma lente nos olhos, vestido, né, como um grande senhor, com um capeta atrás dele, vai chamar atenção. Claro. Mãe Michele também colocou o bafomé lá, deu todo o processo. Então, vai chamar atenção e foi ali que ele se tornou um mestre. E assim, o que não é criminoso. Sim. Sabe, ele chamar atenção pra si mesmo, né? E nem, o assunto nem é sobre ele, mas assim, o que não é de fato criminoso, ele chama atenção pra ele mesmo. Nesse ponto, mérito dele, velho. Desculpa. Não, assim, Total. Ele conseguiu fazer uma carreira muito... não foi até agora. Mas assim, mas mérito dele nesse ponto, sabe? Tipo, eu não cheguei a ver esse processo todo que você pegou, né? Eu nunca tive muita ligação com isso. A comunidade era muito pequena. E com isso, por exemplo, a gente tinha grupos. Quando ele apareceu, isso foi lançado eu lembro muito da conversa que a gente tinha sobre essa figura que apareceu nova e todas as outras figuras que apareciam novas. Só que é aquilo, por exemplo, às vezes um Iaô, ele vai lá e mostra a sua feitura de santo, e aí ele acaba, as pessoas que não conhecem acabam se colocando ali num local onde ele é um mestre, onde ele é o doutor daquilo, e ele se sente na autoridade para isso, né?